Semana passada nós falámos sobre a nossa missão. Dei o título da mensagem: Nós devemos ao mundo um encontro com Deus. Esta foi uma frase dita pelo pastor Bill Johnson. Nós devemos ao mundo um encontro com Deus. E nós porquê? Porque nós já tivemos um encontro com Deus. Quem é que já teve um encontro com Deus aqui? Levante lá o braço. Nós devemos ao mundo esse encontro com Deus. Esse Deus maravilhoso tocou na nossa vida, transformou a nossa vida, há um testemunho em nós. Então nós devemos partilhar esse testemunho para com as outras pessoas. Não porque o alvo é encher uma igreja no sentido, e a palavra igreja, hoje vamos falar o que é igreja, não estou a falar no sentido de 4 paredes, mas porque, por causa daquilo que o apóstolo Paulo, ele dizia em Romanos 1:16, eu não me envergonho do evangelho. Porquê? Porque ele é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Agora, neste tempo, nós vimos que às vezes nós ficamos com vergonha, nós ficamos com timidez, às vezes falta de ousadia, às vezes por causa da perseguição, do gozo, seja o que for. E terminamos a dizer o que é que nos impede de falar. E uma das coisas que eu partilhei é que a visão, o sonho, aquilo que Deus tem colocado no meu coração é tirar a igreja de Atos dos Apóstolos, da Bíblia, do papel e da tinta que quando nós lemos, e trazê-la na prática para a nossa vida. Que daqui a uns anos, quando alguém olhar para nós, sendo cristão vida abundante aqui na Figueira da Foz, possa dizer, se confundir, olha, esta igreja é a igreja de Atos que está aqui. Esse é o nosso desejo. Possamos estudar esta igreja, aprender com eles, não para dizer, isso eu já li, não, isso eu já sei. Mas a minha oração, Senhor, ajuda-nos a, na prática, trazer esses princípios de volta e a vivermos de acordo com a Tua vontade no século XXI, nesta cidade. Porque a verdade é que esta igreja, e hoje vamos ler sobre esta igreja, uma passagem que é Atos capítulo 2, verso 42. Esta igreja vivia num tempo difícil. Vivia numa sociedade marcada pela angústia, pela dor. Uma sociedade marcada pela perseguição e opressão. Os romanos oprimiam, perseguiam. Guerras a nível religioso, divisões. Não é? Eu vou só citar, só para ser rápido, havia os assénios, eram aquelas pessoas que julgavam que eram extremamente puras. Até eles pensavam que para cultivar uma vida de santidade, eles separavam-se de tudo e todos. Eles viviam assim à parte. Havia na altura os fariseus, aqueles que estavam sempre a analisar, a ver quem é que está a cumprir a lei e quem não está a cumprir a lei. Haviam também, a Bíblia fala dos saduceus, aqueles que tinham um pacto com os romanos. Eles pertenciam lá ao partido lá do sacerdote, e aqueles que estavam do lado daqueles que estavam no poder, e havia também os zelotes, que eram aquele grupo que não estavam no poder, mas queriam ir para o poder, então eles eram os revolucionários. Nós temos de tomar aí o poder. O rei queria agradar o imperador, o Tibério, né? O César, explorava o povo aumentando os impostos, né? De uma forma abusiva, principalmente aos pescadores do mar da Galileia. E é no meio de tudo isto que aparece uma comunidade, uma igreja que nasce. E é uma igreja que eles se amavam mutuamente, era uma igreja que eles não estavam a competir com ninguém, eles não estavam a disputar nada, eles não estavam a buscar os seus interesses, não, pelo contrário. Era uma igreja que trouxe uma revolução, apesar do tempo que viviam ser difícil, mas revolucionou aquele tempo. E é essa igreja
que nós queremos copiar. É com essa igreja que nós queremos aprender. Copiar no sentido de perceber qual era o princípio e trazê-lo para a nossa vida no nosso dia a dia. Atos capítulo 2, verso 41. Vamos então ler, se faz favor. De sorte que foram batizados o que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Ou seja, lembram-se do dia de Pentecostes, estavam todos reunidos a buscar ao Senhor. Essas tinham sido as instruções de Jesus e eles estavam ali. Olha, não vão, não façam nada sem serem revestidos com o poder do Espírito Santo. Eles não sabiam o que era isso, eles não sabiam como isso ia acontecer, se iria acontecer, havia só uma promessa da parte de Jesus e eles estavam lá a orar, a buscar a Deus. E há um dia que eles são cheios do Espírito Santo, Atos capítulo 2, verso 1. Depois Pedro se levanta, prega o Evangelho e por causa daquela pregação e daquele dia, naquele dia, só houve 3.000 salvações, pela graça de Deus. Agora, como é que eles viviam? Versículo 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um necessitasse. E perseverando unânimes, todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. E o resultado disso está no versículo 47. Louvando a Deus, caindo na graça do povo, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, no meio de todo aquele tempo difícil naquela sociedade, apareceu esta igreja. E a primeira parte que ele diz aqui no versículo 42 é que eles perseveravam. Quer dizer que eles continuavam sem desistir. Ou seja, eles perseveravam a fazer algumas coisas. 4 pontos em relação a esta igreja. Primeiro, eles perseveravam na doutrina, é o que diz aí verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, eles tinham uma preocupação de aprender mais acerca de Deus. Pensem, eles vêm de uma experiência incrível. Atos capítulo 2, verso 1, nós começamos a ler, eles são cheios do Espírito Santo, houve línguas como de fogo vistas, houve-se um som, toda aquela... Houve assim uma reunião em que o Espírito de Deus entra e muda-lhes toda a reunião e há ali um rebuliço, sei lá, se calhar nada do que eles tinham programado aconteceu, mas de tal maneira foi bom para uns, mas outros diziam, oh, esta gente é maluca. Não foi o que eles disseram? Por outras palavras, eles estão bêbados. Foram assim que alguns olharam, ou seja, foi qualquer coisa estrondosa. Mas uma coisa que eu quero partilhar com os irmãos e que para mim é fantástica, é que eles podiam ficar com a experiência apenas. Pelo miticismo, a gente quer é sentir isto. Não. Eles quiseram e permaneceram nisso em aprofundar a sua fé, em trazer base à sua fé, em trazer um fundamento sólido à sua fé. E a nossa fé tem um fundamento que é a palavra de Deus, Jesus Cristo. Então eles tinham fome de aprender, eles queriam aprender e eles perseveravam a fazer o quê? Não, nós queremos aprender, nós queremos estudar, nós queremos saber, nós queremos procurar. Então por isso nós devemos ler a Bíblia, por isso nós devemos ter ensino para solidificar a nossa fé. Não podemos viver apenas baseado na experiência, nós temos que viver baseado na palavra de Deus. E eles perseveravam constantemente. Vamos estudar, vamos aprender com os apóstolos. Segundo, diz que eles perseveravam na comunhão. Diz aí no versículo 42, não é? Na doutrina e em segundo lugar na comunhão. Ou seja, a comunhão não acontecia automaticamente.
Ou seja, a comunhão não acontece só porque, pronto, queremos ter comunhão, ela vai acontecer. Não. Se nós não formos intencionais para ter comunhão, nós nunca vamos ter comunhão. Sim ou não? Principalmente nos tempos em que vivemos hoje, e eles lá é a mesma coisa. Cada um tem as suas vidas, entra ao serviço numa hora, sai a outra, mas tem os meninos e vai pô-los à escola e vai buscá-los, ou vai à piscina, ou vai não sei o quê, e vamos ao supermercado, etc. E eu não sei se vocês já repararam, mas um dia passa assim. É ou não é? Passa a voar. Então, se nós não procurarmos intencionalmente ter comunhão com os irmãos, nós não vamos ter. Porque ao domingo nós não temos comunhão com os irmãos. Tudo o que nós vemos é a nuca uns dos outros. Não é? Quem está à frente ainda vê a parte da frente, mas nós não temos comunhão, porque não há tempo, estamos num culto, a ouvir alguém, temos a louvar, etc. Mas diz que eles faziam questão de ter comunhão uns com os outros, de ter comunhão. Isso significa que eles comprometeram-se em estar juntos, eles comprometeram-se uns com os outros, eles comprometeram-se provavelmente a ser honestos uns para com os outros, eles comprometeram-se a ser pacientes uns com os outros, etc, etc. 1 Coríntios 12, 25 diz assim: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Estamos a falar de ter comunhão, andar juntos, nos amar, não permitir intrigas, não permitir divisões, não permitir guerrinhas, não permitir ditos e mexericos, etc, etc. E eles perseveravam nisso. Em terceiro lugar, diz que eles se ajudavam uns aos outros, perseveravam no partir do pão, mas perseveravam de ser solidários uns com os outros, ter empatia uns pelos outros, partilhavam, diz aqui no versículo 45, quando ele diz que vendiam as suas propriedades, fazendas, repartiam com todos segundo cada um necessitasse. Qual é o princípio aqui? Ai pastor, se temos esse sonho, vamos fazer isto. Vamos, mas não significa, vamos perceber qual é o princípio. O princípio aqui é generosidade. O princípio aqui é partilha. O princípio aqui é família. O princípio aqui é cuidado. Ou seja, se nós estamos na família, pertencemos à família, diga ao irmão ao lado, vamos cuidar uns dos outros. Este é o princípio. E diz que eles perseveravam nisso. Ou seja, não é alguma coisa que eles fizeram uma vez, não é uma coisa que eles fizeram uma vez estudar a palavra, fizeram uma vez ter comunhão, fizeram uma vez serem solidários e se ajudarem. Não, era alguma coisa que eles tinham como foco, como alvo, como prioridade. Para eles era prioridade estudar a palavra, para eles era prioridade ter comunhão uns com os outros e era prioridade se ajudarem uns aos outros. Em quarto lugar, o que é que dizemos? Que eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, na ajuda uns aos outros e, por último, eles perseveravam nas orações. Diz que eles perseveravam nas orações, eles buscavam a face de Deus. Eles sabiam que não é pela força humana ou capacidade humana. Não, nós temos aqui um alvo, nós temos aqui um propósito. Tudo isto é uma razão. Deus é a nossa razão. Não estamos aqui para levantar um clube. Não estamos aqui para levantar a nossa vontade. Não estamos aqui para levantar o nome de Centro Cristão Vida Abundante. Nós temos um propósito. Deus, buscar a Deus, servir a Deus, fazer a vontade de Deus. É por isso que eles dizem que eles perseveravam. Fazendo o quê? Orando, buscando a Deus, clamando ao Senhor, pedindo orientações a Deus. Diz no versículo 43, em toda a alma havia esse temor. Temor de quê? De buscar a Deus. Não é hora de entretenimento, não é hora de apenas convívio por convívio só. Não, é hora de juntos, como um povo, buscarmos ao Senhor, clamarmos ao Senhor, sabendo que a nossa ajuda, aquilo que nós necessitamos, vem dEle. O propósito vem dEle. A missão vem dEle. A estratégia vem dEle. É por causa dEle que nós estamos aqui. Para fazer a vontade dEle. E diz que esse coração de temor, muitas maravilhas, milagres aconteciam entre eles. Então, o que é que eles faziam? Perseveravam, eram intencionais
no estudo da palavra, eram intencionais na comunhão uns com os outros, eram intencionais na ajuda mútua e cuidar das necessidades uns dos outros, e eles eram intencionais nas orações. Agora, quando é que eles faziam estas coisas? Quando é que eles faziam estas coisas? Vamos ler o versículo 46. E perseverando unânimos, quantos dias? Todos os dias. Todos os dias. Quando é que eles faziam isto? Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Eles eram intencionais nestes 4 pilares. No estudo da palavra, na comunhão uns com os outros, no cuidado mútuo uns pelos outros e na oração, de buscar a Deus, de cultuar a Deus, de clamar ao Senhor. Eles eram intencionais. Todos os dias eles faziam isto. E aonde é que eles faziam isto? Vamos ler no versículo 46, outra vez. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa comiam juntos com alegria e singeleza do coração. Ou seja, quando é que eles faziam isto? Todos os dias. Aonde é que eles faziam isto? Em 2 lugares. Diz que era no templo, e o templo num tempo como este, e nas casas. Ou seja, eles eram intencionais. Todos os dias, eles tinham como prioridade a nossa vida buscar ao Senhor em oração, estudar a palavra de Deus, ter comunhão com os nossos irmãos e ajuda mútua, e tinham isso como foco principal, como alvo da sua vida, e faziam-no diariamente. Ou seja, não era apenas um sonho, não era apenas assim, era tão bom se fizer. Não. Eles faziam-no diariamente e tinham esta estratégia de o fazer em casa, nas casas, e o fazer no templo. Ou seja, podemos perceber desta forma, fazê-lo no templo num grupo maior e fazê-lo em casas com um grupo menor ou menos pessoas. E qual foi o resultado desta forma de viver ou desta forma de ser igreja? Versículo 47. Louvando a Deus e caindo na graça do povo, todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Ou seja, o resultado desta forma de vida, desta forma de ser igreja, era, primeiro, caíam na graça do povo. Até as pessoas que não pertenciam à igreja, provavelmente não acreditavam em Deus, mas olhavam para eles com simpatia. Caíam na graça do povo. E o mais importante que tudo é que todos os dias, quantos dias? Todos os dias, o Senhor acrescentava àquela igreja mais almas que dobraram o joelho ao nome de Jesus Cristo. Todos os dias. Ou seja, eles cumpriram com efetividade a missão que Deus lhes tinha entregue, que é falar de Jesus Cristo. Então, no meio de todo aquele tempo de dificuldade, no meio de todo aquele tempo de perseguição, no meio de todo aquele tempo difícil daquela sociedade, se ergue uma igreja que vive desta forma e que o resultado é este. Vidas transformadas, vidas curadas, vidas ajudadas, vidas a prosperar para a glória de Deus. Então a pergunta é, o que é a igreja? Será que a igreja é o templo? Será que a igreja era as casas onde eles se reuniam? Não. Ou seja, podiam-lhes tirar o templo, podiam-lhes tirar as casas, podiam-lhes tirar o que quer que fosse, eles continuavam a ser igreja, porque a igreja eram eles. A igreja és tu e sou eu. E eu sei que nós sabemos isto. No nosso intelecto nós sabemos já que a igreja não é estas 4 paredes. Que a igreja não é o edifício. Que a igreja não é o pastor. Que a igreja não é os ministérios. Que a igreja não é nada disso. Mas isso é o que se diz às vezes teoricamente, mas na prática, às vezes nós resumimos a igreja ao pastor, porque se o pastor não faz, a igreja já não está a fazer. Às vezes nós dizemos que a igreja não é o edifício, mas às vezes o nosso servir a Deus se resume àquilo que se faz dentro do edifício. Então a igreja não é nada disso, a igreja somos nós. A igreja é
cada um que crê no nosso Senhor Jesus Cristo. E a prova disso é que podemos tirar o templo, podemos tirar as casas, podemos tirar o pastor, podemos tirar os cultos, como isso aconteceu no tempo de confinamento, e a igreja continua a existir. A igreja continua a existir. A igreja continua a existir. E no versículo 44, olha o que diz aqui. Todos os que criam estavam juntos. Na nova versão internacional diz assim, os que criam mantinham-se unidos. E na Bíblia para todos diz, os crentes viviam unidos. E esta é a chave. Vamos abrir também em Efésios capítulo 2, para falarmos o que é a igreja. E o apóstolo Paulo vai nos dar a sua perspectiva. Efésios capítulo 2, verso 13. Mas agora em Jesus Cristo, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Ele está a falar dos gentios e judeus. E derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ele as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, e vós, que estavais longe, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, e em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é o principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificantes para a morada de Deus em Espírito. Paulo, através deste texto, usa 3 metáforas para explicar o que é a igreja. No versículo 16, por exemplo, ele diz assim, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com elas inimizades. Então o que é a igreja? Diga ao irmão ao lado, é um corpo. É um povo vivendo como um só corpo. Outra metáfora que o apóstolo Paulo usa aqui está no versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. O que é a igreja? Ele usa a metáfora da família. A igreja é a família de Deus. A primeira metáfora que ele usa é a igreja é o corpo. Segundo, a igreja é a família de Deus. Em terceiro lugar, a metáfora que ele usa, versículo 20 diz que edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, que Jesus Cristo é o principal pedra de esquina, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, o qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito, que é a igreja. A igreja é o templo para o Espírito Santo. Não o templo feito por pedras, mas pedras vivas que somos cada um de nós. Ou seja, quando nós nos juntamos, nós formamos esse templo de Deus, onde o Espírito Santo habita. Então Paulo que diz assim, olha, a igreja é a família para o Pai, a igreja é um corpo para o Filho e a igreja é um templo para o Espírito Santo. E o que é que Deus deseja? O Deus deseja uma família para o Pai, um corpo para o Filho e um templo para o Espírito Santo. E a palavra-chave para estas definições, destas 3 metáforas que Paulo usa, a palavra-chave é unidade. Diga ao irmão lá, unidade. É uma família, é um corpo e é um templo. Diga ao irmão ao lado, uma família, um corpo e um templo. E quando nós voltamos agora para a igreja de Atos, Atos 2:44, como é que eles viviam? Não é só, a igreja não é só o conjunto dos crentes. Não. E vamos ver como é que eles viviam. Diz assim, versículo 44, na Bíblia para todos, os crentes viviam unidos. Uma família, um corpo
e um templo. Isso é a igreja de Jesus Cristo. Então, por isso é que a igreja não é o pastor, não é o templo ou o prédio, a igreja não é a música ou os ministérios. Não, a igreja são... Todas essas coisas são boas, mas elas não são a igreja. Quando nós tiramos essas coisas, a igreja continua a existir. Porque a igreja é a família de Deus, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é o templo do Espírito Santo. Então essas coisas, não é? Nós podemos tirá-las, não porque elas não são a igreja, mas nós vamos fazer todas essas coisas enquanto igreja. E é isso que faz sentido. Então esta minha parte final que eu quero partilhar com os irmãos é que a igreja somos nós. Diga ao irmão lá, da igreja somos nós. Mas não é apenas isso. Quando eu olho para a igreja de Atos dos Apóstolos, não é apenas a igreja somos nós. Porque este braço, para fazer parte do corpo, onde é que ele tem que estar? Ele tem que estar no corpo. Porque se ele for separado do corpo, ele não vai ter vida em si mesmo. Ele não pode dizer que é corpo, porque não é. É apenas um membro que se separou do corpo. Então a igreja somos nós, em primeiro lugar, com um propósito. Diga, irmão lá, da igreja somos nós, com um propósito. E qual é o propósito? Bem, Jesus foi claro, amar a Deus. Lucas 10, 27, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então a igreja somos nós com um propósito. Qual propósito? Amar a Deus e amar o próximo. Diga, amar a Deus e amar o próximo. Amar a Deus e amar o próximo. A igreja somos nós com um propósito, de amar a Deus e amar o próximo. Segundo, a igreja somos nós com uma missão. Com uma missão. Qual é a missão? Ganhar almas para Jesus e discipular essas almas. Mateus 28, 19, na Nova Versão Internacional, diz: porque portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até ao fim dos tempos. Então a igreja somos nós com um propósito. Sim, qual é o nosso propósito? Amar a Deus e amar pessoas. A igreja somos nós, sim, com uma missão. Não é somos nós apenas, não, com uma missão. Qual é? É levar as pessoas a Jesus e discipular essas pessoas. O que é isso, discipular? É fazer delas discípulos, não do pastor, não da igreja A, ou da maneira A, do B ou do C, mas discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo disse a certa altura desta forma: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Fazer discípulos de Jesus. Então a igreja somos nós com um propósito. A igreja somos nós com uma missão. E a igreja somos nós com um plano, com uma estratégia. Qual? De fazer o que Jesus nos mandou fazer. Como vamos fazer o que Jesus nos mandou fazer? Qual é a nossa estratégia? Estamos ligados a Deus, usar os talentos que Deus nos deu para abençoar o próximo e transmitir a nossa fé às pessoas lá fora, para que elas possam conhecer Jesus Cristo. E quando eu olho para a igreja de Atos dos Apóstolos que nós acabamos de ler nesta manhã, eles eram um povo que tinha um propósito: amar a Deus e amar pessoas. Como é que nós podemos ver que eles amavam a Deus? Eles amavam a palavra de Deus. Eles amavam estudar a Bíblia. Eles queriam saber mais. Não, eu não quero ficar só por experiências. Eu sinto, já chega. Não. O que é que Deus diz? O que é que a palavra de Deus diz? O que é que Deus diz na sua palavra? Eu quero aprender. Esse amor a Deus se revelava como? Neles buscarem a Deus em oração. Eles buscavam a face de Deus, eles clamavam ao Senhor, eles oravam, eles clamavam de dia e de noite, nas casas e no templo, eles oravam, eles clamavam, eles estavam juntos, eles adoravam ao Senhor. Ou seja, qual era o propósito deles? Só um: amar a Deus, amar a Deus, amar a Deus. Nós estamos aqui para servir a Deus, para amar a Deus, para amar a Deus. Qual era? Primeiro, eu olho para esta igreja, eles tinham esse propósito.
Segundo, eu olho para esta igreja, eles tinham uma missão. A missão deles era ganhar almas. Não importa que eu morra, Cristo tem que ser pregado. Não importa que a gente sacrifique, Cristo tem que ser pregado. Não importa se nós temos condições, não importa se nós estamos acomodados ou não, nós não podemos acomodar. Não, Cristo tem que ser pregado. E vemos isso por todos os Atos dos Apóstolos. Por exemplo, Atos capítulo 4, verso 29, depois de Pedro ter sido preso e ameaçado, não preguem mais, não façam, etc. No primeiro encontro que ele se encontra com os irmãos, o que é que eles oram? Ele conta o que aconteceu e versículo 29 de Atos 4, 29 diz: agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Ou seja, tu sabes o que é que está a acontecer. Estamos a ser ameaçados, porque eles foram ameaçados para nunca mais falarem do nome de Jesus. Senão ia ser pior. Iam ser presos, iam ser mortos, e acabaram por ser alguns deles. E eles disseram: ó Senhor, olha para essas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Enquanto tu estendes a tua mão para curar, não admira que naquele lugar diz que o Espírito de Deus se moveu de tal maneira que todos foram cheios do... Ou seja, para nós é claro, nós temos uma missão. Nós existimos enquanto igreja com este propósito. Não é para salvar as nossas vidas. Não, as nossas vidas foram salvas por Jesus Cristo. Nós temos uma missão, é partilhar o Evangelho de Jesus Cristo. Esta era a missão deles. Esta era a missão deles. Então, esta é uma igreja que tem um propósito: amar a Deus e amar o próximo. Tem uma missão de partilhar o Evangelho. Não importa o preço, não importa o sacrifício, existimos para isto, porque senão não somos igreja. Terceiro lugar, esta igreja, ela tinha uma estratégia, ela tinha um plano. Como nós vamos fazer isto? E então a Bíblia nos diz que eles reuniam-se nas casas e reuniam-se no templo. Como é que nós vamos amar a Deus e amar pessoas? Reunimos nas casas, reunimos no templo. Como é que nós vamos fazer a nossa missão? Reunimos nas casas, reunimos nos templos. Ou seja, esta era a estratégia desta igreja de Atos dos Apóstolos. De onde é que vem esta ideia de fazer isto? De onde é que vem esta ideia? Com quem eles aprenderam, irmãos? Estes 12 homens, na verdade eram 11, mas havia mais outros que tiveram... Eles andaram com quem? Aprenderam com Jesus. Jesus pregava para as multidões, curava pessoas, libertava pessoas, abençoava pessoas, fazia bem a eles. Mas Jesus percebeu, esta mensagem, ela tem que ser espalhada. E não vai ser apenas por mim. Então olha o que é que ele fez. Vamos abrir em Lucas capítulo 6, verso 12. Diz assim: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. O que é que Jesus fez? Orava. Jesus tinha necessidade de orar. Nós precisamos de orar. Mas quando ele vem da oração, o que é que ele faz? Diz no versículo 13: e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e os escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Agora olhem para mim. O que é que Jesus faz? Jesus ora, pede direção a Deus, Deus lhe dá a direção e ele escolhe 12 pessoas. Ele escolhe 12 pessoas para andar com ele. Ele já pregava para multidões, ele já falava ajudava, curava, libertava, mas ele decidiu assim: não. Esta mensagem ela tem que continuar a ser transferida, transmitida. E como é que eu vou fazer com que esta mensagem se espalhe mais e mais? Eu vou treinar 12 pessoas. E eu não quero fazer a apologética do 12. Podia ser 11, podia ser 10, mas foi 12. Não quero entrar por aí. E com estas 12 pessoas, ele andou com eles. Ele cuidou deles. Ele lhes ensinou tudo o que sabia. Ele partilhou, ele treinou, ele partilhou vida, ele andou com eles.
Porque se nós olharmos para o versículo 17, diz assim: e descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, grande multidão e o povo, toda a Judeia, Jerusalém, costa marítima de Tiro e de Sidom. Ou seja, todas estas multidões, todos estes lugares, como é que Jesus vai chegar lá? Ele disse: é simples, eu vou passar tudo o que sei a esta gente. Vamos andar juntos, vamos orar juntos, vamos estudar juntos, vamos aprender juntos. E a certa altura, sabe o que é que ele lhes disse? João 20, 21. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Agora vão e façam. Façam o quê? Transmitem esta mensagem. Esta mensagem não pode parar. Na verdade, Jesus só viveu fazendo o seu ministério eu ia dizer 3 anos, mas não. Jesus só viveu 33 anos. Só viveu 33 anos. 3 anos foi o que ele fez com estes 12 homens. Ele foi embora, nunca mais pregou aqui. E o Evangelho chegou até o dia de hoje. O poder de uma igreja quando entende. Igreja somos nós com um propósito. Igreja somos nós com uma missão. E a igreja somos nós com uma estratégia para continuar a fazer este avanço da obra de Deus. Jesus foi embora e eles continuaram. E quando eles se juntam em Atos 2, eles seguem a mesma estratégia. Pedro pregou, 3.000 pessoas se convertem. Vamos ao templo orar, vamos fazer reuniões assim de celebração, de oração, etc. Glória a Deus. Mas como é que Jesus fez connosco? Nos separou para um grupo mais pequeno. Para quê? Para passar a vida. Irmão, vamos ser honestos. Não é isso que nós fazemos com os nossos filhos. Nós os educamos, nós estamos com eles. Sabe quem é que está a ensinar a palavra de Deus aos meus filhos? Somos nós. Ali em cima eles ensinam também. Mas sabe quem é que vai fazer o devocional com eles? Que nós dizemos a vocês para fazer, aconselhamos, nós o fazemos todos os pequenos almoços. De segunda a sábado, nós temos o nosso tempo de devocional. Aquilo basta 1 minuto. Se vocês pais não fizerem, não pensem que é o que eles vão ensinar lá em cima que chega. Porque tu estás a transferir vida. Eles vão ver o que tu fazes mais do que aquilo que tu falas. Eles não vão ver se eu lhes mando orar, eles vão ver se o pai ora. Então isso é passar vida. Então esses pequenos grupos era para quê? Para ensinar, para termos tempo. Como é que nós vamos conhecer? Como é que nós vamos saber a necessidade uns dos outros? Como é que nós vamos aprofundar comunhão com toda uma multidão? Nós somos uma multidão um bocadinho mais pequena do que 3.000 almas. Só um bocadinho. Mas vamos lá chegar. É possível manter comunhão mais aprofundada com todos? Não. Mas também não é suposto. É suposto a igreja ser um pastor a fazer e toda uma assembleia de consumidores? Não. O que é que Jesus ensinou? Se for só eu a fazer, não vamos chegar a Tiro, não vamos chegar a Sidom, não vamos chegar a Judeia, não vamos chegar a este lugar todos. Vamos chegar a um grupo restrito. Mas se eu pegar num grupo e passar tudo, passar a vida e estar com eles e fazermos ali uma caminhada, a gente se preocupa uns com os outros, a gente está uns com os outros, a gente se edifica uns aos outros, a gente fortalece uns aos outros, a gente dá para nós crescemos uns com os outros. Depois essas pessoas vão e fazem com outros, e esses outros vão e fazem com outros, porque não é tempo limitado. Agora vamos cuidar de ti a vida toda. Não, vamos te preparar, porque igreja, meu amigo, é um povo com um propósito. E vamos já dizer qual é o propósito: amar a Deus e amar pessoas. Igreja, meu amigo, é um povo com uma missão. E a nossa missão é falar de Jesus e fazer deles discípulos de Jesus. E nós agora, com uma estratégia, a nossa estratégia é esta. Aprendemos com a igreja primitiva. A igreja primitiva aprendeu com Jesus. Vamos fazer desta forma, para que depois, daqui a pouco, tu vais fazer a outros aquilo que nós estamos a fazer contigo. Para que o Evangelho vá e as pessoas vão sendo salvas, 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 porque esta é a vontade de Deus para a nossa vida. A igreja primitiva apenas seguiu o exemplo de Jesus. Atos 5,
42, eu vou terminar, diz assim: e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Como é que a nossa cidade vai ser transformada? Irmãos, eu vou dizer uma coisa, porque às vezes nós bloqueamos na cultura. E eu percebo isso. Esta é a cultura deste povo. Esta é a cultura daquele povo. Temos que perceber isso tudo. E eu percebo isso tudo. Mas nós não estamos aqui para implementar cultura nenhuma de povo algum. Nós estamos aqui para implementar a cultura do reino de Deus. Em primeiro lugar, nós temos que ser afetados por ela. Nós temos que acreditar nela. Nós temos que a viver para depois passar aos outros. Porque quando não, vamos ser sempre bloqueados por aquilo que se faz. Irmãos, há muita coisa que não se faz até haver um que começa a fazer. E nós temos que ser os primeiros a ser afetados. Sair da grande omissão e entrar na grande comissão. E esta foi o resultado. Uma igreja viva, uma igreja vibrante, uma igreja que crescia todos os dias. E se eu perguntar só se queremos uma igreja viva, vibrante e que cresce todos os dias, eu não tenho dúvida que todos nós queremos, sim ou não? Mas há um preço a pagar por essa igreja, porque nós somos a igreja e nós temos que construir essa igreja. Por isso é que eu disse que eles perseveravam, eram intencionais. Nós vamos fazer isto. E intencionalmente, quer custe, quer não custe, quer apeteça, quer não apeteça, quer dê jeito, quer não dê jeito, eles eram intencionais. E aqui está o resultado. Eles se alegravam, se maravilhavam com aquilo que Deus estava a fazer através deles. E eu termino perguntando: quem é que está aqui que vai obedecer à ordem de Jesus? Quem é que está aqui entre nós que vai seguir o exemplo de Jesus? Quem é que está aqui entre nós que quer dar os seus talentos para colocar aos pés de Jesus e dizer: Senhor, usa-me para fazer a tua vontade?